Vamos lá, galera. Vamos corrigir a página 106, 107 e 108, tá? Lembrando que colocar uma resposta parecida com a da tia, por favor, não apaguem, tá? Não quero robôs copiando tudinho que a tia fala, tá? Mas eu quero que vocês coloquem com as palavras de vocês, mas que sejam o quê? Parecidas, não iguais, tá? Então, vamos lá. Tá pedindo para que vocês façam em dupla, não tem como, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta, o rei desse conto era rico e morava em um palácio. E o camponês, como era e onde vivia? Então, vamos escrever assim. O camponês era um homem com uma vida mais simples e morava com a esposa dele em uma cabana. Ponto final. 2. Responda as questões a seguir, comparando as personagens do texto. Letra A. O que aconteceu com a rainha depois de se casar? Ela ficou doente. Letra B. Segundo o texto, como era a camponesa? Vamos escrever assim. Letra maiúscula, né? A camponesa, vírgula, de acordo com o texto, vírgula, era gordinha e rosadinha, vírgula, não parava de gargalhar, ponto na mesma linha. E os olhos dela transbordavam felicidade, ponto final. Letra B. Segundo o texto, como era a camponesa? A camponesa, a tia já falou essa, né? Desculpa, gente. Vamos lá. Letra C. Em que lugar a rainha morava? E a camponesa? A rainha morava em um castelo e a camponesa, vírgula, em uma cabana. Número 3. O conto afirma que o rei amava muito sua esposa. Sublinhe no texto um trecho que mostre uma atitude de amor do rei pela rainha. Aí vocês podem sublinhar a parte que ele fica preocupado com a rainha e vai chamar ajuda. A parte que ele que ele pede o cozinheiro para poder fazer a sopa, né, com a carne de língua dos animais. A parte em que ele troca, tá? Faz essa troca para ver com o camponês, para ver se a esposa dele melhorava, né? Então, fica a critério de vocês, tá ok, galera? Vamos para a próxima. Releia este trecho que fala sobre a chegada do rei à cabana. Vamos lá. Chegando na cabana, pôs o rosto na janela e... Não podia ser. A rainha estava gordinha, rosadinha e gargalhava como nunca ele tinha visto antes. Na frente dela, o camponês não parava de mexer os lábios. Letra A. O uso das reticências em destaque no trecho acima interrompe a narrativa para em seguida continuá-la. O que se pode deduzir sobre essa pausa na narrativa, após o rei olhar pela janela? Então, vamos lá, vamos escrever assim. É possível deduzir que, vírgula, ao olhar pela janela, vírgula, o rei se surpreendeu ao ver como estava a esposa. Repetindo, é possível deduzir que, vírgula, ao olhar pela janela, vírgula, o rei se surpreendeu ao ver como estava a esposa.
Ponto final. Letra B. Marque com X a alternativa correta. O uso das reticências nesse trecho cria no texto um efeito de humor, porque foi engraçado o jeito como o rei pôs o rosto na janela, ou suspense, porque não conta de imediato como a rainha estava, provocando a curiosidade do leitor. Então, marque a segunda opção, porque realmente foi o quê? Um suspense, tá? 5. Nas duas vezes em que olhou para dentro da casa dos camponeses, o rei observou uma atitude semelhante da rainha e da camponesa. Qual era essa atitude? Quando a camponesa estava lá, ela gargalhava. E quando a rainha foi para lá também, ela também começou a gargalhar. Então, vamos colocar assim: elas gargalhavam. Ponto aí final, próxima. E o que causava essa reação nelas? Então, vamos lá. As histórias contadas pelo camponês, tá? História, acento agudo no O, e camponês, acento circunflexo no E. Número 6. Assinale com X a alternativa que explica o que o rei entendeu quando o camponês disse: alimento a minha mulher todos os dias com carne de língua. Então, o rei entendeu o quê? O camponês contava histórias para alegrar a esposa, ou o rei entendeu que o camponês alimentava com carne de língua de diferentes animais. Então, ele entendeu a segunda opção. Tanto é que ele pediu ao cozinheiro para fazer essa sopa e essa comida cheia de carne de todos os animais, tá? 7. Em um determinado trecho do conto, o narrador fala de uma troca. Que troca foi essa? Então, vamos lá, vamos colocar assim. A esposa do rei foi passar um tempo na casa do camponês, vírgula. Enquanto a esposa do camponês foi para o castelo. Repetindo. A esposa do rei foi passar um tempo na casa do camponês, vírgula, enquanto a esposa do camponês foi para o castelo. Próxima pergunta. O que aconteceu com as personagens envolvidas na troca? A camponesa começou a ficar doente no castelo, vírgula, e a rainha ficou feliz e saudável na cabana. Ponto final, próxima pergunta. O que de fato queria dizer a expressão carne de língua, usada pelo camponês? O que queria dizer? Abre aspas, letra maiúscula, escrevam assim. Carne de língua, fecha aspas. Abre aspas e fecha aspas. Eram as histórias que o camponês contava com a língua dele, vírgula, ou seja, vírgula, pronunciando as palavras, vírgula, contando histórias oralmente. Repetindo, carne de língua. Eram as histórias que o camponês contava com a língua dele, vírgula, ou seja, vírgula, pronunciando as palavras, vírgula, contando histórias oralmente. Aí vem a outra pergunta. De que maneira o rei descobriu que havia entendido errado o que o camponês lhe dissera? Então, vamos lá. Vamos escrever assim. Ao notar que a sopa de carne de língua de animais
não ajudava na recuperação da rainha, vírgula. O rei percebeu que não havia compreendido direito o que o camponês dissera, tá? 9. Releia este trecho apresentado no início do conto. Há muito tempo existe um rei que se apaixonou perdidamente por uma rainha. Depois do casamento, a rainha foi morar no castelo do rei, mas assim que pisou lá, misteriosamente ficou doente. Vamos lá. Página 108. A situação da rainha no conto Carne de Língua é semelhante ao que costuma acontecer com princesas em vários contos de encantamento. Nesses contos, porém, situações como essa costumam ser resolvidas por meio de acontecimentos mágicos. Letra A. O problema sofrido pela rainha nesse conto foi resolvido como nos contos de encantamento? Não, né? Porque esses contos aí de encantamento, né, de rainhas e princesas, normalmente elas estão em apuros, né, doentes, e quem salva essas princesas? Os príncipes, né? Eles dão beijo, aí a Bela Adormecida acordou, a Branca de Neve também, né? Eu não estou lembrada de outras, mas sempre acontece da mesma forma, né? O príncipe vai salvar a princesa. Então, não, o final não é igual, né? Aí vocês podem explicar direitinho como termina aí as outras histórias de encantamento, tá? Letra B. Que expressão encontrada no início do texto também é usada em contos de encantamento? Quando fala assim, ó. Há muito tempo. Então, podem circular aí. Há muito e muito tempo, na página 107, tá? Vamos lá. Número 10. Releia este trecho que aparece no final do conto. Assim que a rainha entrou no castelo, o rei prometeu que lhe daria todas as noites, antes de dormir, carne de língua. Aí vem assim: é possível perceber que o rei prometeu algo à rainha, mas a fala dele não aparece no texto. Esse recurso é chamado de discurso indireto. Se a fala do rei dirigindo-se à esposa aparecesse no texto, essa fala estaria no discurso direto. Agora transforme o trecho em discurso direto. Para isso, escreva abaixo a fala do rei após o travessão. Então, o discurso direto sempre vai vir com o travessão. Então, vamos lá. O rei prometeu à rainha assim que ela entrou no castelo. 2 pontos. É como se o rei estivesse falando, tá? Todas as noites, vírgula, antes de dormir, vírgula, eu lhe darei carne de língua. Repetindo. Todas as noites, vírgula, antes de dormir, vírgula, eu lhe darei carne de língua. Então, ele está falando, não é mais o narrador que viu, está contando essa história para mim e para você. Agora é o rei, então a gente vai transformar num discurso direto, porque o rei está falando. Então, toda vez que vier um discurso direto, vai ser usado travessão, porque vai ser direto. A pessoa que está falando, a frase que ela for falar, é a frase que nós iremos escrever. Então, quando o personagem fala, a gente usa o travessão. Tá? Número 11. A riqueza e o poder do rei garantiram a felicidade dele e da esposa?
Não, né? Explique sua resposta. Por quê? Então, vamos lá, gente. Por que não trouxe a felicidade, né? Então, assim, a riqueza, né? O poder não traz vamos dizer, a felicidade, igual o texto está falando. Por que, tia? Então, vamos lá. Porque o dinheiro nem sempre ele pode contar. Ele pode comprar algumas coisas, né? Algumas coisas, os sentimentos, né? O amor, ali você está próximo junto à pessoa que você ama, a pessoa que cuida de você. Porque se fosse assim, imagina só, se uma pessoa fosse muito rica, né? Já aconteceu vários casos, muito rica, e essa pessoa adoece. O dinheiro não é capaz de comprar. E vamos colocar agora, trazer para a nossa realidade, o coronavírus. Quantas pessoas com dinheiro, que tinha planos de saúde, que tinha condições de pagar aí o tratamento, né, com respiradores, não conseguiram sobreviver. O dinheiro que elas tinham não serviu de nada, né? Então, existem coisas que o dinheiro e o poder não pode trazer. Igual o conto vem falando aí para vocês, tá? Que a rainha ela precisava dessa alegria, da conversa do rei, né? Do rei estar sempre ali contando as histórias, sabendo como é que ela está no dia a dia, né? Se preocupando. E dinheiro não comprou, tanto é que ele foi pedir ajuda ao camponês. Aí a última pergunta: que ensinamentos a leitura do conto Carne de Língua traz? Então vamos lá, o que vocês acham que esse conto fala? Exatamente o que a tia acabou de falar, que o dinheiro, que o poder nem sempre traz as coisas mais importantes da vida, né? Que é o amor, o respeito das pessoas, o carinho, a companhia. Isso o dinheiro não compra, né? Então, é essa mensagem que o texto quer passar para vocês, tá ok? Beijinhos, fiquem com Deus.